Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por todos estarem aqui, né? Noite de quinta-feira com trânsito, né? Eu queria agradecer inicialmente a Rocha por ter nos dado essa oportunidade de estar juntos aqui e fazer uma discussão do que é o nosso dia a dia. Agradecer a Clarissa Baldotto, que vai nos falar sobre imunoterapia, que é um assunto tão atual e tão importante também para a gente na decisão dos nossos pacientes. E a gente vai, depois dessa apresentação da Clarice sobre imunoterapia pré-op, a gente vai falar, na verdade, de um caso do tumor board que a gente tem lá na São Vicente toda quarta-feira e discutir como a gente discute de uma maneira bem multidisciplinar, que é a maneira mais adequada e mais importante para a gente dar o melhor tratamento e o melhor desfecho para o paciente. Então, nesse tumor board, a gente vai ter a presença do Mauro Zucchini, que é oncologista torácico da Oncologia DOR, o Felipe Carbonieri, que é radiologista lá da São Vicente, também radiologista torácico, a Lília Faroni, que é da radioterapia, também da Oncologia DOR, a Raquel Salles, que é pneumologista, especialista em EBUS, a Nicole Gangliononi, que é a nossa patologista maravilhosa, espetacular, que desvenda todos os mistérios, e o Felipe Braga, que é nosso cirurgião de tórax para todos os momentos também. Então, eu vou chamar a Clarissa para começar, e aí a gente vai dando seguimento depois ao tumor board. Dá para ouvir? Aqui, Clarissa. Porque tá gravando. Não, aqui tá gravando. Ah, é para gravar. Boa noite. Puxa aí. Eu vou falar rápido, que eu acho que o mais legal é a gente discutir o caso depois. Mas a verdade é que a gente teve uma revolução enorme com a imunoterapia na doença metastática. E como acontece em câncer de pulmão em geral, agora a gente está trazendo todo esse conhecimento para a doença inicial. Então, de 2 anos para cá, a gente só tem publicação em doença inicial. E a gente já viu, né, que a plenária do Mundial de Pulmão vai ser toda de doença inicial, screening. Então, está bem no momento multidisciplinar da oncologia torácica agora. Passa aqui. É esse vermelhinho? A bola? Não, tá aí não. Agora. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos, vou falar um pouco do que é a expectativa que a gente tem, o que a gente tem hoje e algumas coisas do futuro. Quer passar aí? Passa aí, Felipe. Então, só para a gente lembrar, por que é importante a gente pensar numa terapia além da cirurgia, né? Eu coloquei o TNM aqui, que são todos os pacientes que, teoricamente, até o estadio 3, eles são curáveis, mas se a gente olhar a sobrevida deles, né, tem muito para melhorar. Se pensar que um paciente estadio 1B, ele tem 68% só de sobrevida em 5 anos, é muito pouco. Isso mostra para a gente que o tratamento local ele não é suficiente, pode passar, Felipe, não é suficiente para poder resolver a vida dos nossos pacientes. Como é que a gente melhora a sobrevida? Um dos métodos é, obviamente, melhorar o rastreamento e detecção precoce. Isso já foi demonstrado esse ano. Tem um dado bem legal da estatística americana mostrando que já há um impacto do rastreamento na melhora da sobrevida. E o outro é melhorando as terapias perioperatórias, que é o que a gente vai falar. Pode passar, Felipe. Então, o que a gente quer? Melhorar a sobrevida. Como é que a gente fazia isso até o ano passado? Quimioterapia. Essa era o que a gente tinha. Pode. O problema é que a nossa expectativa com a quimioterapia era que ela fosse igual o que a gente consegue, por exemplo, com a terapia-alvo na doença avançada, que é melhorar em 60%, 80% a sobrevida do paciente. Mas o que a gente tem na realidade é essa curva aqui, né? Então, vermelho é o paciente com terapia, químio, e azul sem quimioterapia. Pode passar, Felipe. Onde a gente vê um benefício que beira os 5%. Então, isso é o que a gente tinha até o ano passado em relação à melhora de sobrevida. E tanto faz fazer adjuvância ou neoadjuvância, muito embora os estudos de adjuvância sejam mais maduros, maiores, e a gente use mais, tanto faz em termos de ganho de sobrevida, se você faz antes ou depois da quimioterapia. Pode passar.
E aí a gente tem que lembrar esses conceitos, né? O que é a terapia adjuvante? É a terapia onde eu opero o paciente e eu faço depois a terapia para complementar e para melhorar a sobrevida. Hoje, o que eu tenho, então, de padrão? O que mudou do ano passado para cá e que já é padrão e que a gente já usa? Além da quimioterapia, eu vou escolher entre fazer uma terapia-alvo, que é o osimertinib, e que isso é para a população de pacientes mutados, GGFR, a gente faz isso por 3 anos, nos pacientes que têm estadio 1B maior que 4 centímetros, e eu tive a aprovação recente da imunoterapia, que é o atezolizumab, para pacientes que têm um marcador positivo, que é o PDL1, acima do estadio 2A. Então, hoje, todo paciente que é operado, se ele tem um tumor, um B maior que 4 centímetros ou acima de 2A, eu tenho obrigação de testar ele para GFR e de pedir o PDL1 dele. Porque, além da quimioterapia, eu preciso discutir essas outras terapias. Isso tudo foi com ganho de sobrevida livre de doença. Eu ainda não tenho maturidade para saber se eu aumento a sobrevida global. A gente precisa de mais tempo para ver isso acontecer e entender um pouco o que está acontecendo. A terapia neoadjuvante, ela vem antes da cirurgia. Mas o objetivo que a gente quer com ela também é o mesmo da terapia adjuvante, é curar mais pacientes ou aumentar o tempo livre de doença. Hoje a gente tem a quimioterapia aprovada, né? Você pode fazer. Por que eu estou frisando isso? O objetivo é o mesmo. Porque na cabeça do cirurgião, muitas vezes, ou dos colegas, a neoadjuvância é para diminuir o tumor e só. Mas não é isso. A neoadjuvância ela tem o mesmo papel, pode até servir para diminuir o tumor, mas ela tem o mesmo papel da adjuvância. Eu quero curar mais pacientes, eu quero tratar a doença micrometastática. Pode passar. Então, qual é a nossa expectativa? A gente quer a mesma coisa que a gente conseguiu com a doença avançada, né? Conseguir que a imunoterapia traga um benefício de sobrevida para todo mundo, para o escamoso, PDL1 positivo, negativo, e isso é tudo, é um resumão, não é para ver nada detalhado. É tudo que a gente tem hoje aprovado de imunoterapia para os pacientes com câncer de pulmão com doença avançada. Pode passar. O que a gente espera da adjuvância e da neoadjuvância? A adjuvância ela tem uma vantagem que você pode avaliar o tumor antes do tratamento e que não atrasa a cirurgia, quase nunca. A neoadjuvância, teoricamente, as vantagens seriam um tempo mais curto em geral, porque a adjuvância a gente faz 1 a 3 anos, você consegue avaliar o tumor em vivo. Então, você faz o tratamento e consegue, na cirurgia, ver o que aconteceu com aquele tumor com o tratamento. E nos estudos de quimioterapia, aparentemente, os pacientes toleram melhor e têm maior compliance quando você faz antes. Então, essas seriam as teóricas vantagens ou desvantagens. Mas lembrando que, no final, o que importa é melhorar a sobrevida do paciente. Então, a hora que você vai fazer, nem sempre vai fazer muita diferença. Pode passar. E então, o que tem de neoadjuvância? Eu vou passar. O que saiu de novo, né? Tem muito estudo de neoadjuvância, a gente está na era dos estudos de neoadjuvância, então esse é um resumo, por exemplo, de todos os estudos iniciais, fase 1, que há 3 anos atrás começaram a ser apresentados. O NeoStar, por exemplo, é um estudo até que o William, que é daqui do Brasil, estava envolvido na época do MD Anderson. Pode passar. E todos eles, quase todos, eles tentaram olhar a resposta patológica. Então, isso é importante. Apesar da neoadjuvância estar vindo forte agora também, a neoadjuvância, os objetivos analisados até então eram bem primordiais. É quanto que o tumor respondeu. A gente não sabe se resposta patológica significa melhora de sobrevida, né? Um exemplo que eu sempre dou é o pequenas células. Se você fizer quimioterapia para pequenas células, parece que o tumor desapareceu e depois o tumor volta rápido. Então, é claro que a gente precisa entender se isso se correlaciona, mas esse é um dos objetivos. Pode passar. Pode passar mais um. Então, esse foi um estudo apresentado agora na ASCO, que é o NADIM-2, é um estudo de fase 2, que ele usou para pacientes estadio 3A e 3B, e essa é uma diferença dele, ele só pegou doente mais avançado, 3A e 3B. E ele randomizou entre químio, neoadjuvante, e químio com imunoterapia, que foi o nivolumab. E esse estudo, ele permitia, que é um anti-PD1, esse estudo ele permitia que após a cirurgia, ele permitia, estava incluído a adjuvância. Então, o paciente faz antes e ainda faz depois. É uma coisa diferente um pouco desse estudo. Pode passar. Se a gente olhar, esses pacientes, eles eram bem, tinha inclusive pacientes N2, tá vendo? Incluídos. Muitos pacientes N2. Isso é uma coisa importante, porque a gente, hoje em dia, N2 é aquele paciente que você não sabe se tem que operar de fato, né? Isso está mudando.
70% dos pacientes eles eram N2, era uma porcentagem alta, inclusive N2 cadeia múltipla eles incluíram. Pode passar. O que a gente viu no resultado do estudo é que no grupo da imunoterapia, 93% deles conseguiram fazer a cirurgia definitiva, uma porcentagem maior que a quimioterapia. Pode passar. A resposta patológica completa foi 36,8% comparado com 7%, então aumentou bastante a redução tumoral, né, e sumiu, né, na patologia. Isso é legal que o patologista vai ter que estar cada vez mais envolvido também para poder dar esses critérios para a gente. Pode passar. A resposta patológica major, que é um critério que só sobrou menos de 10% de célula tumoral, foi de 52% versus 13%, então foi bem maior do que com a quimioterapia. Pode passar. E isso é a resposta, redução tumoral. Então foi 75% na imagem de redução tumoral comparado com 48%. Então foi todo positivo o estudo. Pode passar. Com nível, com grau. Aí você fala, mas e efeito colateral? O paciente vai fazer quimio, vai ter que operar e tal. Foi 25% de eventos grau 3 e 4, mas esses eventos não resultaram em maior mortalidade, nem atrasaram o tratamento cirúrgico. Pode passar. A maior parte a gente vê que é evento autoimune, né? Que a gente já está acostumado a lidar na doença metastática. Pode passar. Pode passar. E aí, esse então foi um estudo apresentado agora e que levantou de novo o entusiasmo de usar a imunoterapia como terapia perioperatória. Então, a gente já tem o estudo de adjuvância aprovado, que já demonstrou benefício, a gente já tem um fase 2 de neoadjuvância e um fase 3, pode passar, de neoadjuvância, que é o Keynote, que já foi publicado, que é um estudo que é bem parecido, né? Ele combinou nivolumab e quimioterapia, só que ele incluiu pacientes a partir do estádio 1B. Tinha 3, mas tinha um B. O nadinha era só estadio 3. E ele não tem prevista a adjuvância depois. Na época desse estudo, a gente não usava imunoterapia adjuvante ainda. Então, o paciente poderia fazer quimioterapia de novo ou não. Pode passar. Esse estudo também teve muito paciente com estadio 3. Eu chamo a atenção disso porque a gente tem visto isso na prática. Eles tendem a indicar mais para estadio 3, né, a neoadjuvância. Pode passar. E essa é a publicação que foi da New England esse ano, que mostrou um benefício, né? Então, de sobrevida livre de evento, ou seja, de paciente que recaiu, a gente não tem sobrevida global ainda também. Mostra uma diferença significativa, um benefício de 40%, que a gente vê na curva aqui, e resposta patológica, que foi um dos objetivos do estudo, completa, que foi 24% de pacientes que o tumor desapareceu na patologia versus 2% com a quimioterapia, e esse estudo que já aprovou nos Estados Unidos a neoadjuvância, no Brasil ainda não, a gente acha que vai aprovar agora a partir do segundo semestre. Pode passar. E hoje até saiu um press release de que mais um estudo de neoadjuvância parece que foi positivo com outra droga, nesses critérios que a gente falou aqui, né, de resposta patológica e sobrevida livre de doença. Uma coisa interessante para o cirurgião é que não houve um atraso significativo da cirurgia, porque isso é muito importante, né, quando o paciente faz neoadjuvância. Pode passar. E todos os estadiamentos se beneficiaram, né, em termos de resposta patológica, do 1B ao 3A. Pode passar. E, em termos cirúrgicos, esse estudo foi aprovado ainda porque ele teve uma análise hierárquica, eu não botei todos os detalhes, ele foi aprovado lá nos Estados Unidos para independente de estadiamento de qualquer coisa. E o que é interessante desse estudo também é que não houve um aumento significativo também de conversão, nem de precisar de cirurgias maiores por conta da neoadjuvância. No grupo da quimioterapia, foi maior a taxa de conversão, especialmente no estadio 3A, né, que é um estadio que geralmente o Felipe pode falar, mas a cirurgia às vezes é mais complicada. Mas em termos de número de toracotomia, isso tudo não foi significativo. Pode passar. Porque no início da neoadjuvância tinha uns dados sugerindo que seria mais difícil a cirurgia, que o paciente iria mais para a cirurgia aberta. E também o número de pacientes R0 não teve um impacto ruim da neoadjuvância, né? Muito pelo contrário. Pode passar. Pode passar. As perguntas que a gente tem são muitas, né? A gente já aprovou a adjuvância, vai aprovar em breve
provavelmente a neoadjuvância. Primeiro é o que fazer. A adjuvância, a neoadjuvância, tanto faz, ou a gente vai fazer as duas coisas, ninguém sabe ainda. Por quanto tempo? A gente não sabe, né? Se precisa fazer 1 ano de adjuvância, menos tempo. Como é que eu seleciono o paciente? Porque a gente não sabe, não tem um biomarcador muito claro para saber quem que merece a imunoterapia. O que eu uso? Eu uso químio, imuno depois, imuno, químio antes. E o que eu quero medir, né? Porque a gente está falando na adjuvância de sobrevida livre de desfecho, está falando de controle de doença. Na neoadjuvância, eu estou falando de resposta patológica e também sobrevida. E a sobrevida global? Eu preciso disso, de fato, para poder liberar uma medicação? Pode passar. E assim que saiu o título ali, mas esse slide é a cabeça do cirurgião. Eu assisti há pouco tempo uma apresentação do cirurgião e é curioso que a gente, os oncologistas, estão nessa dúvida, o que vai usar, e o cirurgião já está definindo na cabeça dele quem que vai para a cirurgia e quem que vai para a neoadjuvância. E claramente eles estão indicando neoadjuvância para pacientes mais avançados, estadio 3, múltiplas cadeias, e aí a gente começa uma outra pergunta. E aquele paciente que a gente mandava para quimio e rádio, será que agora ele tem que ser operado? A gente não sabe, não tem comparação entre esses dados, né? Então vai começar um balaio de gato agora e os pneumos vão estar envolvidos no meio. A gente provavelmente vai começar a estadiar mediastino mais e ao mesmo tempo discutir se opera ou não com mais, assim, umas guerras mais acirradas. Mas é isso que vai começar a acontecer agora. Pode passar. E o futuro, quer dizer, tem muita pergunta e a gente precisa responder rápido, e eu acho, e é a impressão da comunidade oncológica, que a gente vai começar a usar outros métodos, como, por exemplo, a biópsia líquida, que é a testagem de ctDNA, para a gente entender se esse paciente merece adjuvância, se ele está curado, se ele tem um risco maior, o que vai acontecer. Então, já tem muito estudo saindo sobre isso também, né, que é o que a gente faria aqui, né? Eu seleciono a neoadjuvância. Pode passar. Será que o paciente ficou com doença residual mínima? Ele ficou com célula positiva? Então, tem alguns estudos já mostrando que o paciente que opera e permanece com célula tumoral circulante, ele tem um pior prognóstico do que o paciente que zera. E isso provavelmente ou pode ajudar. Em cólon saiu esse ano um trabalho mostrando também, tumor de intestino, que provavelmente a gente vai usar esse dado para guiar melhor a gente no tratamento da doença inicial. Pode passar. Então, o que queremos? Queremos tratamento perioperatório, com certeza. Como fazemos, não sabemos, mas estamos caminhando. Obrigada. Vamos para o caso. Eu bati aqui, né? Vamos ver o que está. Caso, e aí você vai apresentando, você pode. Tá. Pode pôr esse o outro microfone, tá ali. Empresta? Deixa eu ver. Então, eu vou começar a passar o caso. Esse caso é um caso da Clarissa, né, que a gente teve a oportunidade de ver junto. Você passa para mim? Passou. Isso. Essa é a nosso tumor board de ver. Tá velha a foto, tem que botar, já mudamos de sala. A sala tá, inclusive, maior, né? Agora vai caber mais gente. Pode passar a próxima. Então, é um paciente de 76 anos, masculino, engenheiro, com performance status muito bom, hipertenso leve, coronariopata, já tinha colocado um stent, uma creatinina de 1,3, usava antihipertensivo, né? E ex-tabagista, tinha parado em 2001. E aí ele vem com uma dor lombar antiga e faz uma ressonância de coluna que mostra uma depressão do platô superior do T12 com regularidade e uma TC de tórax com uma massa pulmonar. Você tem aí, Felipe, essa? Então, o Felipe é o radiologista que vai mostrar para a gente a primeira imagem. Nossa, eu preciso projetar essa pedra. Devolver, acontecer, as pessoas, faço bem isso, eu comendo o chuveiro, então eu vou ficar é que e agora eu sou tira a nossa tela. Tá.
Bom, então, na realidade, esse é o primeiro exame do paciente, né? O PET já de estadiamento. Exame do dia 17 de julho, essa é a imagem do PET inicial. Uma captação pulmonar na massa vista na tomografia, uma captação nodal mediastinal, uma captação nodal supraclavicular e uma provável captação na coluna, né? As imagens do PET, tomografia, PET fusão, PET-CT, duas captações supraclaviculares à esquerda, uma captação em linfonodo paraórtico, captação intensa na massa pulmonar e uma captação numa lesão óssea em correspondência com a fratura que foi vista na ressonância. Na tomografia do tórax, enfisema pulmonar, uma lesão focal, configurando massa. Com medida entre 3 e 4 centímetros. Pode passar. Então, essa é a parte que o Felipe já mostrou, né? E aí, vou passar para a Clarissa, como é que a Clarissa... Então, um paciente com a doença metastática, eu pedi para biopsiar, pode passar. Eu estadiei completo com a ressonância. Ele fez uma biópsia transtorácica e biopsiou a coluna para a gente confirmar se aquilo ali era lesão mesmo. Veio um adenocarcinoma, porque quando ele biopsiou, ele não tinha feito o PET ainda, não tinha conseguido fazer. Aí a gente só sabia que tinha lesão na coluna. E aí veio um adenocarcinoma pouco diferenciado, primário de pulmão. Eu pedi um painel molecular que a gente faz na rede, que é bem rápido, que em 48 horas a gente consegue. 4 dias, mas como eu ligo para a Nicole todo dia, eu consigo em 48 horas. Vou prometer 48, ela vai. E ele veio sem nenhum marcador que guiaria para uma droga-alvo inicial e um PDL1 de 10%. O material dele era pequeno e a gente acabou não conseguindo ampliar, mas já dava para começar o tratamento. Pode. Na verdade, eu não consegui trazer as imagens porque o paciente retirou o caso, né? E eu não consegui fotografar. Mas esse caso é interessante porque a gente teve várias abordagens em relação à patologia. Esse aí foi a biópsia transtorácica, como a Clarissa falou. Quando a gente tem um patologista, durante o procedimento, a gente aumenta as chances da adequabilidade desse material. Então, o patologista avalia se o radiologista está na lesão e a gente consegue quantificar mais ou menos se tem célula tumoral suficiente ali. Mas, muitas vezes, né, a quantidade de fragmentos, muitas vezes, não traduz a quantidade de tumor, né? Porque a gente pode ter, no meio ali, muita necrose, fibrose, enfim. Então, em relação ao osso, a gente tem que descalcificar o osso, né? Então, a gente tem que usar um descalcificador, que é o EDTA, que nem todo laboratório tem, mas é importante a gente utilizar ele, porque se a gente usa o descalcificador que é o mais usado na patologia, que é o ácido nítrico, ele pode danificar o DNA, e aí aquela amostra não ser adequada para o estudo molecular. Mas quando a gente tem várias possibilidades de sítios para serem abordados, a gente sempre evita o osso. Mesmo usando EDTA, a gente pode ter algum dano no material genético do paciente. Para a gente, às vezes, é interessante no osso, porque além do diagnóstico, você já estadia, você confirma se é uma doença avançada. Então, mas tem em mente, se não estaria mutação ali, talvez a gente tenha um falso negativo. No caso do... Pode passar. Então, esse aí era o diagnóstico.
E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? O que eu penso em tratar esse paciente? Quando que eu penso em imunoterapia? Sempre, a não ser que o paciente tenha uma contraindicação absoluta, que geralmente é doença autoimune. Primeiro eu checo se ele tem um biomarcador molecular, ele não tinha. Biomarcador para imuno, ele tem o PDL1 positivo, mas não era alto, era 10%, alto é acima de 50%, então eu teoricamente tenho que tentar combinar pelo menos quimioterapia e imunoterapia, a não ser que ele fosse um paciente frágil que não tolerasse quimioterapia, que eu poderia usar imuno isolada. Esse ponto é importante porque antes a gente pensava quimioterapia, agora a gente pensa imuno, e aí eu penso se eu vou adicionar ou não a quimioterapia, né? Isso mudou, pelo menos nesses pacientes não mutados. Pode passar. Poder utilizar a imunoterapia, é importante saber o status do EGFR e do ALK, porque na presença do EGFR e do ALK positivos, a gente não usa a imunoterapia como primeira opção, entendeu? Então, se você não sabe se você não tem essa informação, é melhor não usar nem a imuno, nem o inibidor, usa a quimioterapia até você ter essa resposta definitiva. Isso, então, é importante para a biópsia, né? Porque aí o tempo, às vezes a gente demora. Eu tive uma paciente agora, há pouco tempo, é uma angústia, você tem que ficar esperando o teste, demorou, rebiopsia, essas coisas. Então, hoje. O quê? Não, porque tem que pagar. E os outros testes, a gente tem um programa com a indústria farmacêutica, né? A Roche, inclusive, apoia que eles financiam um teste que aliás, hoje eu tive um board internacional, foi engraçado, porque lá na Europa, nos Estados Unidos, eles não, porque aqui a gente não tem acesso ao foundation para todo mundo e tal, não sei o quê. Eu fiquei assim, a gente tem. A gente não tem droga para todo mundo ainda, mas o teste a gente tem. Então, hoje a gente tem todo esse panorama para escolher, tem várias opções de tratamento, e a gente, pelo tipo histológico, PDL1 e o marcador molecular, a gente tem todas essas opções para poder escolher tratar o paciente. Pode passar. E ele estava naquele grupo ali, por isso ele, de 1 a 49, né, que a gente fala, e pode passar. Por isso eu fiz a quimioterapia com imuno para ele, ele irradiou a coluna, que ele tinha dor na coluna, né, antes disso ele irradiou. Pode passar. E respondeu. Então, na realidade, esse é o PET, né, o primeiro PET já em tratamento, né? Então, a gente percebe já na imagem do PET, né, numa imagem geral, né, global do PET, a gente já consegue perceber que houve uma redução de volume de captação na lesão pulmonar, praticamente nenhuma captação no mediastino. Aqui a coluna fica, né, obscurecida pelo cólon. Confirmando, então, as imagens do PET, né, a fusão do PET-CT à esquerda e o PET-CT propriamente dito à direita, sem nenhuma captação no mediastino, com redução volumétrica dos linfonodos, a gente vai ver na imagem a seguir, e uma redução tanto do tamanho quanto da captação da lesão no lobo superior esquerdo. Então, a lesão na tomografia, né? Ela fica menor, né, mais alongada. Com redução substancial dos linfonodos, tanto supraclavicular, paraórtico, que eram os principais. E a lesão óssea deixa de captar e ganha um componente de esclerose, sinais de resposta. Então, ele teve uma resposta parcial muito boa, né? Ficou quase, sobrou muito pouca doença. Pode passar, Cris. Pode passar. O Felipe já mostrou. Pode passar. Isso é da aula antiga. Pode passar. Esse é só o dado dos estudos, não? Pode passar. Vai? Vou só passar para a parte mais... Né, que eu vou só... E aí ele estava em uso dessa combinação. Quando ele terminou a fase da quimioimuna, ele começou a piorar, a função renal,
E aí eu chequei, ele tinha uma proteinúria nefrótica, ele fez uma síndrome nefrótica, uma toxicidade imunomediada, internou, fez corticoide em dose alta, piorou, ele ficou em torno de aí 1 mês e meio com a nefro acompanhando, usando corticoide. A gente fez uma biópsia renal que confirmou a lesão imunomediada, não sei se eu coloquei aí, enfim, ele ficou durante novembro até o início do ano, né, nesse uso de corticoide, desmame, por conta e eu interrompi o tratamento, sem nenhum sintoma. Aí o que aconteceu? Ele tinha essa avaliação mais ou menos nessa época, quando ele começou a lesão renal. Eu decidi irradiar, conversei com a Lília e a gente decidiu irradiar o nódulo que sobrou, porque eu ia ter que parar a terapia dele, porque a quimioterapia, a função renal impedia até ele recuperar, e a imuno, claro, também. E nesse período ele ficou lá avaliando a questão da função renal e tudo, e ele não tinha nenhum sintoma pulmonar, e eu não cheguei a retomografar o tórax dele, nem o abdômen, não fiz contraste, nada disso nesse período. Essa é a biópsia renal. Então, a gente vê que a nefrite não é comum, né? Ali, grau 3, que é o que ele teve, é 1,5% dos casos, né? Mas às vezes a gente acaba vendo. Pode passar. E lembrar do manejo, né? Pode ir passando, Kaique, que isso é todo... Do manejo desses eventos adversos, que quando é um grau 1, pode passar. Às vezes a gente só dá suporte, dependendo do tipo. Grau 2, a gente já usa o corticoide. Pode ir adiantando aqui. E o grau 3 a 4, a gente usa o pode ir. Está todo. Complicou, né? E o grau 2, a gente usa o corticoide, interrompe um pouco, e o grau 3, que foi o que ele teve, a gente interrompe, e às vezes precisa usar até imunossupressor. Só o corticoide pode não resolver, a gente tem que lançar a mão de algum outro imunossupressor. E lembrar dessa retirada do corticoide lenta, né? A gente até tentou tirar um pouco antes, ele piorou de novo, aí precisou ficar com corticoide mais tempo por conta disso. Pode passar. Pode passar. E aí, como eu falei, ele fez radioterapia e tirou o corticoide bem devagarzinho. E aí foi quando eu pedi um novo PET scan para ele, para avaliar a doença, para repensar o que a gente ia fazer, e foi essa imagem que o Felipe vai mostrar aí. Foi aí que a Paula entrou de verdade no circuito. Então, nesse caso, a gente percebe que o padrão do PET mudou um pouco, né? A gente, no exame anterior, ele tinha só uma pequena faixa de captação, uma redução boa de volume de captação pulmonar. Aqui a gente vê um grande aumento de captação do volume pulmonar, uma captação no mediastino contralateral. Os dois exames comparados, né? À esquerda o exame atual e à direita o exame anterior, PET-CT fusão e o PET propriamente dito. No exame atual, uma captação em linfonodo paratraqueal contralateral, um aumento da extensão do comprometimento pulmonar, com captação hilar subcarinal e, a princípio, só de relevante. Na imagem pulmonar, o padrão muda por completo. Então, a gente consegue ver a lesão com aparência até um pouco mais afilada, né, com uma aparente redução pequena da lesão, e o surgimento de áreas extensas de consolidação, distribuição periférica com vidro fosco associado, algumas peribroncovasculares. E essa área consolidada mais periférica em correspondência com a área onde o SUV estava mais elevado. Discussão. Tá. E essa discussão foi uma discussão bastante interessante dentro do board, né? Porque a gente tinha um paciente que tinha tido uma resposta muito boa ao tratamento, né? Com uma redução fantástica da lesão, e teve um evento imunomediado, mas sem sintomatologia respiratória, né? E na grandiosidade... mas assim, na grandiosidade que foi o evento que ele teve renal, se a gente fosse transportar para o pulmão,
pelo menos uma hipoxemia, uma tosse, alguma coisa ele ia ter que ter e não teve nada. Então, apesar de a gente não ter uma imagem coincidente, a gente infere que o pulmão deveria estar poupado, né? Ou se tivesse com alguma lesão minimamente pesada. E aí, pneumologista, eu vou pedir para a Raquel comentar o que ela pensaria de diagnóstico diferencial nessa imagem nova do PET fevereiro. Então, olhando essa tomografia, olhando a tomografia. Então, olhando a tomografia, eu pensaria em pneumonia e organização, tá? Porque tem várias áreas de consolidação, com vidro fosco, peribronca, algumas opacidades periféricas. Em algum corte ali, eu achei que talvez tivesse uma imagem halo invertido, que talvez, né, ficasse ali, eu achei ele bem o halo invertido, mais ali em cima um pouquinho. Então, pensaria nessa primeira hipótese, uma doença inflamatória, né, secundária à rádio. Eu pensaria em pneumonite pós-radioterapia. Embora também a pneumonite por droga também não entra também no contexto que ela pode ter um curso tardio, né? Outra hipótese que tem que ser afastada são as infecções, né? Aí, nessa ordem, as bacterianas, menos frequentes, fúngicas e virais, e posteriormente as parasitárias, mas ele estava assintomático do ponto de vista hemodinâmico e queda do estado geral, não tinha. Isso foi um achado de PET, né? Então, fica já como segundo plano. E sempre entra a progressão de doença, né? Então, sempre entra como diagnóstico diferencial. Então, assim, eu pensaria nessas três hipóteses, tendendo mais à pneumonite por pós-radiação. A minha pergunta é, porque apareceram áreas como se fosse um faviolamento periférico ali, e aí na minha cabeça isso caberia até muito para pensar na lesão por radioterapia mesmo, é isso? Sim. Não, na realidade a gente interpretou isso, como ele tinha um grau de doença estrutural por enfisema muito extenso. Ficou acentuado. Justamente. Aí a área de consolidação periférica, em coincidência com áreas bolhosas por enfisema, dá um aspecto de agrupado cístico por faviolamento, mas não, é um enfisema um pouco mais intenso, né, mais evidente por conta do fundo branco da consolidação. E, de fato, assim, do ponto de vista radiológico, diagnóstico diferencial, foi o primeiro padrão que eu propus, né? Padrão de consolidação periférica, peribroncovascular, algum grau de distorção brônquica que ele não tinha, nessa história de neprite prévia por imuno, esse aspecto alongado da imagem, que circundando a lesão principal, eu fiquei com as pneumonites associadas, com uma pneumonite actínica com, né, uma pneumonite por imunoterápico, e pensei na infecção, mas a clínica não favorecia, e progressão de doença, de fato, foi minha última possibilidade aqui com esse grau de doença, com esse padrão de apresentação. Oh, desculpe. Ficou dela? Eu não sei se o próximo já vai ser o meu slide. Então, aí toda vez que acontece uma coisa dessa, a gente vai rever o plano da radioterapia. Só um comentário que eu queria fazer é que ele não fez radioterapia convencional na coluna, ele fez radiocirurgia, e a gente já tinha visto que ele era um tumor radiosensível, porque vocês viram naquele PET que tinha desaparecido a lesão. Por isso até que a gente ficou animado de fazer a radiocirurgia. Então, isso aí que vocês estão vendo é a lesão desenhada com estudos de movimento, mais 5 milímetros de margem de segurança, envolvido por essa área colorida, que é a área de 100% da dose. Então, hoje a gente consegue conformar muito bem a dose total, coisa que a gente antes não conseguia fazer. Então, pode passar o próximo.
Então, aí no corte coronal e sagital, a lesão era bem alongada, como vocês tinham visto, e essa é 100% da dose. Então, isso aí não justificaria aquela imagem, mas a gente tem que lembrar das doses baixas da periferia, né? O meu tratamento em arco, ele é muito bom porque ele concentra muito a dose alta, mas ele espalha mais dose baixa. Então, isso é até algo que a gente está rediscutindo em radioterapia, se nesses pacientes com imunoterapia, essa dose baixa não faz mais estrago do que a dose alta. E aí, quando a gente vai ver próximo, 100% da dose, 50% da dose, 25% da dose, parecendo muito, né, plotando aí o 25% da dose com a área que estava, parecia quase uma marca mesmo da dose baixa de radiação. Exatamente a pontinha da... Desculpa, eu ia mostrar aqui. Tinha... Praticamente, né? É porque vocês e todo mundo que não é da minha área pensa ainda em campo, né? Porque historicamente todo mundo aprendeu que era um campo quadrado em volta da lesão, então era um corredor de dose. Então, antigamente, todas as lesões de radioterapia eram um quadrado, literalmente, que era uma faixa. Eram pneumonites actínicas em faixa. Hoje, não. Hoje, as alterações actínicas não são mais em faixa, elas são mais espalhadas. E essa dose baixa num paciente que não está fazendo imunoterapia, jamais teria acontecido algo disso, entendeu? Isso teria passado completamente desapercebido, porque de fato é uma dose muito baixa. É uma dose que um pulmão que não está fazendo imuno aguenta com muita tranquilidade. Mas com imuno a coisa é diferente. A dúvida que é, né? Inflamação, seja secundária a radioterapia, seja secundária a uma imunoterapia, mas numa janela mais tardia, ou a combinação dos dois hits, né, que poderia ser também. Infecção, o paciente, por mais que ele tivesse uma performance boa, ele ficou com corticóide de dose alta muito tempo, né? O paciente já submetido a químio, imune, e com uma arquitetura pulmonar distorcida previamente já por enfisema, né? Depois com a radioterapia. Tem tudo para fazer uma infecção pulmonar secundária, inclusive por micobactéria, né? Apesar de ele estar em bom estado geral, a gente poderia ver isso não com obviamente, uma pneumonia bacteriana típica, né? Eliséptico, mas alguns herpes mais fastidioso que estivesse dando aquilo ali. Então, a discussão ficou muito, né? Seguindo dois lados, assim, infecção ou inflamação. Exatamente. E aí foi mais o linfonodo captava e é mais um dado assim, será que isso não é infecção? Porque se não for isso, pode ser aí a última coisa seria a progressão de doença, né? E aí a dúvida que veio para a gente discutir é como que a gente faria a investigação desse paciente. Qual seria o método mais adequado e menos custoso para o doente, em todos os sentidos, né? De intervenção, internação e custo financeiro, obviamente, para que a gente pudesse esclarecer todas essas dúvidas, né? É infecção? É inflamação ou é progressão de doença? O que você faria, Raquel? Podia ser as duas coisas. Então, ficou assim, eu lembro que a gente discutiu, vamos ver se é o linfonodo. Eu falei, e se o linfonodo foi inflamatório? E aquela consolidação? E aí ficou aquela dúvida, como é que a gente vai investigar? Então, eu sempre acho que a gente tem que oferecer o melhor para o paciente, né? E o melhor para ele, não pensando em custo financeiro, seria os 3 métodos. Eu investigaria de 3 formas. Eu faria uma ecobroncoscopia para investigação mediastinal dos linfonodos, faria uma broncoscopia no mesmo tempo, uma broncoscopia convencional com um lavado, um bom lavado, porque o lavado ele ainda é o padrão, o melhor método para diagnóstico de infecção. Hoje em dia, a gente tem várias técnicas de PCR que ajudam muito no diagnóstico de infecção, painel molecular para pneumonia, PCR para fungo,
galactomanana, PCR para CMV, pneumocistos. Então, a gente tem esse arsenal que ajuda muito esses doentes imunossuprimidos. Então, eu faria isso, PCR para tuberculose, para micobactéria não tuberculose. Então, assim, o lavado ainda é o padrão ouro para diagnóstico de infecção. E a biópsia pulmonar, eu utilizaria um método. A gente pode fazer duas formas. A gente pode fazer a biópsia por pinça, mas nesse caso ela não seria o ideal, porque a biópsia por pinça ela faz bem um diagnóstico de câncer e faz bem um diagnóstico de infecção. Mas nas doenças inflamatórias, ela é precária, porque além do fragmento ser muito pequeno, a gente ainda tem o artefato de esmagamento, então a gente não consegue fazer o diagnóstico. Sim, pode até conseguir, por exemplo, ela pode conseguir me dar um diagnóstico desse, mas os fragmentos maiores, eles são melhores, né, para análise. Então, eu utilizaria, nesse caso, a biópsia pulmonar transbrônquica por crio. Então, eu faria esses 3 métodos que eu acho que seria o ideal para o paciente. Nosso bloco, a gente também tem radiologista intervencionista, né? Exatamente pela custo-efetividade do EBUS, né? Que às vezes não é possível, né? De fazer uma biópsia guiada por tomografia, que aí poderia acessar ali o parênquima, dar o diagnóstico de inflamação com um bom fragmento, né, Nicole? Mandar para a cultura, né? Exatamente. E a gente só não acessaria o linfonodo. Então, de qualquer maneira, iria ficar faltando uma parte a ser acessada. Passa para mim. Então, a gente... Pode passar o próximo. A gente decidiu, então, fazer... Eu e o João Pedro, a gente fez a broncoscopia com lavado, depois a gente fez o EBUS e fez uma punção guiada com agulha fina das 2 estações linfonodais, e no final a gente fez uma criobiópsia naquele local lá da língula. Pode... Uma outra coisa importante, não sei se vocês lembram que ele não teve material para sequenciar o resto do DNA tumoral. Então, se fosse progressão, eu precisava de material para poder sequenciar ele. Então, só o EBUS, talvez, no linfonodo, não fosse suficiente. Queria justificar meu mais ou menos que eu falei para a Raquel, assim, porque o que a gente vê na prática, no material de biópsia por pinça, às vezes vem muito fragmento e pouco tumor. E hoje no pulmão a gente precisa fechar, com certeza, se é um escamoso, se é um adeno, então eu preciso fazer imuno, a gente tem que pensar em molecular se for um diagnóstico inicial. Então, não é uma amostra que muitas vezes dá para trabalhar muito nela, entendeu? Eu só queria justificar o meu mais ou menos. E porque eu vejo também que, eu acho que de todas as biópsias que eu vejo de pulmão, é que menos se correlaciona o número de fragmentos com o total de tumor que tem ali. Eu acho que realmente não vai profundamente ali no parênquima onde tem tumor. Biópsia endoscópica? É mais difícil, né? Mais difícil. O crio ele acessa o parênquima, né? O septo alveolar, que é o que eu preciso, né? A biópsia endoscópica por pinça ela é mais superficial, então a gente não consegue avaliar muito bem, não. Com certeza. Não tem jeito. Eu acho que para neoplasia, porque como eu pensei no parênquima, doença inflamatória, eu acho que a doença neoplásica sairia, se fosse o caso, nos linfonodos, e a infecção no lavado, e a doença inflamatória, se fosse o caso, na cria, entendeu? Então, eu pensei nesse raciocínio. Então, a gente fez o procedimento, e aí a gente... Pode passar de novo. Esse é o resultado. Na verdade, não é o resultado, é só o painel, né? Tudo que a Raquel já descreveu, a gente pediu PCR, pediu todas as culturas. A gente não pediu o painel molecular, porque a gente achou que não era apropriado para esse caso, mas é
uma ferramenta muito... Aliás, ele reinternou agora com uma pneumonia, esse mesmo paciente, uma pneumonia zona e fez painel. Então, deu tudo negativo, pode passar. Mas aí, quais são os resultados, então, da citologia que a gente teve da cadeia 7, da cadeia 11, e ambas estações eram positivas para malignidade, né? E a criobiópsia também, para nossa surpresa, veio também progressão de doença. Tinha áreas de pneumonia e organização, então tinha um processo conjunto ali de progressão e inflamação, que foi belíssimamente descrito pela nossa patologista Márcia. Quer falar? Não trouxe, né? Ai, mas... E... Copos, né? Pode passar. Você foi na língua, E aí, o paciente ficou muito bem com o procedimento, sem nenhuma intercorrência. No dia seguinte, raio-x histórico de controle bom, né? 12 horas depois foi embora de alta, e depois ele vai numa consulta. Não foi? Tinha um drama, sempre tem um drama, né? Ele gosta de tênis e ele queria assistir um campeonato em Miami, que ele achava que ia ser o último campeonato. Ele comprou a passagem, o João falou, então vem fazer uma tomografia para ver se você pode viajar. E aí, ele ia viajar domingo, ele fez sábado tomografia. Acho que filmaram. Assim não é. Ela não foi. Foi. Mas ele vai, E aí eu vou pedir para o Felipe, que é o cirurgião de tórax, tentar. Não, claro que não. Quando? Esses casos, a presença do cirurgião, ela acaba sendo cada vez mais necessário no sentido de discutir a conduta, afastar a necessidade de cirurgia, né, quando se estadia. Mas, efetivamente, para biópsia transbronca, com crio, né, como eles fizeram, não vejo necessidade da gente estar presente o tempo todo. Isso é uma complicação que acontece em uma parcela não tão grande assim dos casos, né? Então, só que é bom sempre ter um cirurgião para poder chamar quando acontece um evento desse, né? Junto, sabe? Que dia que você vai operar? Então tá, vou fazer aquele nesse dia. É mais ou menos o que acontece nesse caso. Mais ou menos. Mas, assim, agora falando, eu acabo acompanhando bastante procedimento endoscópico, já acompanhei alguns com a Paula, acompanho com outros pneus, mas a atuação, a incidência de atuação é muito baixa no momento ali do procedimento. Essas complicações, elas acabam realmente sendo tardias e a necessidade do cirurgião em sala em si, desculpa, principalmente com pneumologistas experientes e habilidosos, ela... Porque se a gente não fizesse a tomografia, a gente não ia saber o diagnóstico. E assim, não é um pneumotórax pequeno, né? Você quer falar? Né? Isso não deixa dúvida, né? Pois é. Né? E assim, quantas vezes a gente deve ter tido algum pequeno pneumotórax que absorveu sozinho e nem fez diagnóstico, né? Porque o protocolo, geralmente, é você fazer... Tem alguns serviços, inclusive, que faz só com 6 horas e manda embora para casa e acabou. A gente ainda estende um pouquinho a janela ali e faz ali com 12 horas e revê. Mas esse paciente, você vê, com 12 horas ele não tinha nada. Eu até esqueci de colocar o raio-x dele aí. Não sei se eu coloquei. O raio-x dele de alta, não tem absolutamente nada. Então, será que a gente vai... tem que mudar isso, né? Assim, essa é uma pergunta que eu me faço, né? Assim, como é que a gente... Será que a gente está deixando escapar alguma coisa que precisaria, né? Porque é o que o Felipe falou, não volta, né? Assim, você não tem tantas, né?
Nossa, enfim. Pois é. Esses volume desse não acabam se resolvendo. Não deveria, né? Resolver. Num volume desse, você acaba drenando, sem dúvida. Mas quantos desses acontecem e o paciente é assintomático depois resolve com o tempo? Pois é, difícil, né? É. Porque assim, aí se esse paciente ele ia voar, com certeza isso aí ia expandir, ele ia colabar o pulmão e ia chegar lá em ciência respiratória, né? Então, de fato, exatamente. Foi a última. A nossa experiência lá no Pedro Ernesto, com a CRIO, é mais, assim, a nossa incidência de pneumotórax é mais na hora. O posterior, tardio, assim, a gente não tem documentado, não. E em torno mais ou menos de 18% a 20% de pneumotórax. Porque a gente vai muito na periferia, porque a doença intersticial, ela inicia na periferia. Então, a gente coloca o probe bem encostado na pleura, né? Então, a nossa incidência é maior de pneumotórax do que de sangramento. E que eu acho mais curioso nesse caso especificamente, que era uma consolidação enorme, né? Então, onde saiu o fragmento, foi um fragmento muito bom, né, Nicole? Não sei se a Nicole lembra. Estava longe, né, da pleura, assim, né? Não sangrou nem nada. Nada. Procedimento liso. Assim, o que eu penso desse caso é que ele tinha tanta área de enfisema que provavelmente a gente puxou ali uma área que era de enfisema, exatamente, às vezes eu entendeu? acho também a nossa incidência talvez seja um pouco alta de pneumotórax, porque eu acho que o congelamento ele traciona. Sim, sim. Entendeu? Então você puxada puxa, ali, você pega. E ele tinha muito enfisema periférico, né? Eu acho que isso pode ser uma explicação, né? Porque realmente a arquitetura dele já era uma arquitetura que favoreceria isso. Nossa, mas foi muito bom o caso, excelente. É um casão mesmo, né? De segunda linha está respondendo, já tem um PET de avaliação, internou com uma pneumonia, porque ele ficou com saudade da Paula, com o Covid, mas saiu. E ele o teste molecular acabou vindo uma mutação, ele tem um Carraig-12C que tem uma droga-alvo para usar depois, então foi bom ter feito. Saiu Vocês agora. fizeram corticoide para ele? O quê? Corticoide? Não. Agora. Fez pouquinho, né? Fez pouquinho. Ele chegou séptico, mas chegou mal, muito hipoxêmico. Mas quanto tempo depois? Agora, isso aqui foi no começo, não. Esse aqui foi agora. Não, tem muito tempo já. A pneumonia foi agora. Já tratado, já tinha mais nada a ver com pneumotórax. E aí, quando ele estava fazendo quimioterapia, eu achei que pudesse ter lesão pulmonar junto ali, porque ele ficou muito hipoxêmico, muito rápido. E ele internou com uma PCR de 10, mas muito inflamado. Eu falei, gente. Só que no dia seguinte, a PCR já tinha explodido para 30, com uma precaução de 24. Já era sepse mesmo. Aí, assim, só com antibiótico, e ele fez Vocefin com ácido, porque é um paciente que não tinha nenhuma, sabe, uso de antibiótico. Isso. Ficou hipoxêmico. Foi para VNI, foi... Chegou assim, entubado? Não. Ficou bateu na trave. O negócio tá ruim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu agradeço enormemente a presença do Mauro, da Nicole, Lilian, Felipe, Clarissa, Felipe, que a gente possa ter outros boards, né, para a gente discutir, que é a melhor parte, né? É aplicar no caso, né? Obrigado, bom jantar a todo mundo. Obrigada, Rainha. Os apresentadores. Sim. Ei, gente, vem para cá para tirar uma foto de vocês. Bota o primeiro slide dele. Bem mal.
Bota o nome na frente da noite dele, Jesus. Mais uma só. Você foi.